A reportagem que você vai ver agora é preciso que a gente assista, debata e comece a sair um pouco mais da caixinha, porque existem coisas que precisam, essas sim, de manifestação nas ruas, essas sim, de basta, a gente não aguenta mais ver o nosso dinheiro entrando pelo ralo. Roda, por favor, produção, as teles. Os senadores estiveram hoje no Supremo Tribunal Federal para conversar com a presidente da Casa, ministra Carmen Lúcia. A reunião foi a portas fechadas. Os senadores entraram com um mandado de segurança pedindo que a ministra suspenda o projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações. A proposta foi aprovada pelo Senado no último dia de trabalho e será encaminhada para ser sancionada pelo presidente Michel Temer. O projeto que veio da Câmara foi aprovado em tempo recorde pelo Senado. O texto passou apenas por uma comissão temporária, sem passar por comissões importantes, como a de Constituição e Justiça e a Comissão de Assuntos Econômicos. E como foi aprovado em caráter terminativo, o projeto sequer foi a plenário. Permitir que a sociedade tivesse dado contribuições maiores na discussão desse tema teria sido vantajoso. Não me parece algo bom, não me parece algo próprio de um regime democrático como o brasileiro, que se aprove coisas assim de um dia para o outro, projetos dessa relevância sem discussão adequada. A tramitação acelerada da proposta é o principal questionamento dos senadores. É um escândalo, né, de lesa pátria e, portanto, nós estamos querendo o quê? Com este recurso, para que este processo seja discutido mais amplamente e que seja discutido no plenário do Senado Federal, às claras, aberto com todo mundo. O projeto que altera a Lei das Telecomunicações é um presente para as operadoras de telefonia. Perdoa a dívida de multas dessas empresas, que hoje somam cerca de 20 bilhões de reais. Uma anistia como essa é um absurdo. E é um absurdo por quê? Porque ela produz uma coisa que a gente chama de risco moral. O que significa isso? Significa que se hoje se dá uma anistia para multas que foram aplicadas porque essas empresas não cumpriram com suas obrigações, dá-se uma mensagem para o futuro que nunca será necessário cumprir obrigação alguma. As operadoras ainda ficariam com patrimônio relativo à telefonia no país, como redes de cabos, torres, antenas, equipamentos e até imóveis. Tudo isso pode passar dos 100 bilhões de reais. Veja uma comparação. É como se o Departamento de Trânsito perdoasse as multas de alguns motoristas e ainda desse um carro de presente, sem deixar claro a contrapartida. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, só tem elogios à nova lei e nega que houve rapidez na aprovação. Depois de mais de 2 décadas, a lei precisava ser modernizada. Foi modernizada. Esse recurso ele será votado, evidentemente, no início de fevereiro e não tenho nenhuma dúvida que será aprovado. Kassab tem uma relação próxima com as empresas. Escolheu para o seu gabinete o executivo André Borges, um ex-funcionário da Oi. O ministro também cedeu à pressão das telefônicas que querem adiar o desligamento do sinal analógico de transmissão das TVs brasileiras. Quem paga é a população, que vai ficar sem um sinal de qualidade. O presentão de Natal bilionário para as operadoras é tão generoso que cobriria com folga o rombo da Previdência este ano. Para a senadora Vanessa Graziotin, o projeto vai na contramão do que quer a sociedade. Exigem-se o sacrifício do trabalhador, 49 anos de contribuição é o que determina o projeto da reforma previdenciária, o congelamento de todos os gastos públicos para entregar de mão beijada às empresas privadas mais de 100 bilhões de reais. Isso é muito grave. Olha, está na hora dos demais senadores, gostem ou não da senhora Vanessa Graziotin, entenderem que a causa dela é nobre. Ela está falando em nome... Gente, vocês viram o final da reportagem, Dinos? O Tribunal de Contas da União levantou que o benefício somado pode ultrapassar 100 bilhões de reais. Benefício? A eles? A eles. A essas empresas. É o prejuízo, então. Prejuízo para nós. O pacote de bondade que beneficiará essas empresas. Perfeito. Que não nos deram nada. Benefício. Não nos deram nada.
que eles deram pra gente? Que modernidade que veio. Cobram caro cada centavo, cada minuto, cada segundo. E atendem mal, atendem mal, servem mal. Aqui o exemplo que está dando aqui acabou o Domingos de dar um exemplo? Pode falar da televisão fora do ar? Da televisão dele. Então, eu quero dizer o seguinte, olha, eu ontem no meu comentário, no Sick News, é porque ela me deixou falar. O que eu disse? Primeiro, qual é a diferença desse caso com a Lava Jato? Com o que se fez na Lava Jato? Tem uma diferença, claro que tem. Esta está legalizada com a assinatura de deputados e senadores. Está legalizado pelo Congresso. E uma cara de pau do ministro enorme. A sacanagem é tão grande quanto. Só que está legalizada pelo Congresso com o aval do presidente da República, que, olha, eu vou te contar uma coisa. Com isso aí, para mim, já podia fazer eleição amanhã. Desculpe. Já está de 4. Me desculpem. Me desculpe. Se ele aprovar isso aí, se sancionar isso aí... Agora eu pergunto outra coisa. Eu falei ontem também, com todo respeito, e não tem nada a ver com nossos queridos amigos aqui da TV Rondônia, que eu amo. Como é que é? Amo de paixão. Tá? O pessoal fala assim, né? Beijo no coração. Sou pessoa generosa. Beijo no coração. Viu, Marlon? Beijo no coração. Beijo no coração. Meu querido amigo Campanari, que eu amo, que eu adoro. Também. Agora, eu queria saber o seguinte. A Rede Globo, que é tão diligente com tanta coisa que está acontecendo aí hoje, especialmente a Lava Jato, especialmente a Lava Jato, e que fecha os olhos quando quer fechar também, e que seria importante nessa cruzada que a Record empreendeu para evitar essa sacanagem, por que a Rede Globo está calada? Qual é a relação que existe entre ele, a Globo e as empresas de telefonia? Que a Globo não escreve uma linha sobre isso. Uma linha. Porque, assim, e aí o que eu estou dizendo? Porque eu tenho autoridade, porque eu já parabenizei a Globo aqui, quando ela tem se insurgido a favor do processo todo da Lava Jato, agora está calada. De qualquer maneira, a maior gravidade disso é o presidente da República e o Congresso Nacional. E os deputados de Rondônia, eu não vi nenhum até agora, os senadores de Rondônia, falar uma linha sobre isso. Não vi nada. É um dos maiores crimes que se está cometendo contra a nossa pátria. É um crime de lesa pátria. É de ficar indignado porque estão fazendo o que estão fazendo, e o pior, não é escondido. É a olhos vistos. Eles perderam a vergonha. Estão anunciando. Eles perderam a vergonha. Estão anunciando. E o ministro diz, não, eu tenho certeza que vai ser aprovado. Como assim, cara pálida, que você tem certeza que vai ser aprovado? Já acertou tudo lá? Já. Já conversou tudo? Porque estão Cadê a discussão do projeto? calados. Tem meia dúzia de deputados ali abrindo a boca. Meia dúzia. E o resto? Qual é a diferença disso para Lava Jato? Nenhuma. O Everton. E a senadora está sozinha. Ela está sozinha, a senadora. Não, mas ela tem lá daquela mulher de ela tem um mas ela tá requião que está lá com ela. Tem toda a bancada do PT que está com ela. Tem mais um outro do PCdoB e tem 2 senadores do PDT que estão com ela. Aliás, tem 2 senadores que nem são do PDT, que agora saíram, que é o Cristóvão Buarque e o Regufe. Mas é o seguinte, somente para a gente voltar um pouquinho nesse assunto, porque tem gente que fica assim, mas vem cá, o que é que vocês estão discutindo? Quando nós tínhamos aqui um sistema de telefonia que era uma porcaria, foi privatizado. Então o Brasil fez o seguinte, vocês entram aqui, vão nos dar telefones celulares, vão nos dar tudo isso que a gente quer. Dados, e você, dados, tudo isso que a gente usa hoje mal e porcamente, uma internet que é muito meia boca, mas que a gente usa. E é o seguinte, daqui a 25 anos, tudo isso que eu estou emprestando aqui para vocês, que são as instalações, cabos, tudo isso que está aí na antena, que era da Embratel. Tudo isso aí vocês me devolvem. O que o Brasil está dizendo agora? Não devolve mais, não pode ficar. Sabe quanto custa isso? 100 milhões. E o perdão das multas? Toda vez que o PT dizia assim, olha, entregaram a preço de banana, a gente ficava sem entender o que era. O PT não estava falando somente daquele valor lá naquela hora. Falava desses 25 anos. Justiça se faça. Eu sou crítico do PT, mas o PT estava certo naquilo que ele falava. Então ele dizia o seguinte, entregou a preço de banana e vai receber uma banana. Não, eu estou pensando que é o seguinte, a multa, ele é decorrente de alguma coisa, perfeito? Pelo cumprimento foi alguma coisa. Existe um processo para essa multa, certo? Isso. Alguém
provocou essa multa lá no começo. Que foi aplicada pela Anatel. Certamente deve ter sido o consumidor. Isso. Obviamente é o consumidor. Eu tenho a sensação que se o consumidor, aquele que tem um registro lá, eu não tenho, infelizmente, mas alguém que tem um registro lá de alguma reclamação, que gerou a partir dali, grupos de advogados tem isso. Porque eles entram com uma ação contra essas empresas, essas teles. O que é? Eu tenho a sensação que se eles forem para a justiça, entendam o seguinte: eu quero a penalização deles. Como é que o governo vai perdoar uma pena que foi imposta por um crime cometido ou uma infração cometida sobre alguém? Eu tenho a impressão que talvez só esse alguém, e nem poderia, mas talvez pudesse, eu quero retirar a minha queixa. Aí talvez seria o mais próximo de se poder, quem sabe, e não poderia, mas quem sabe poderia perdoar. Quer dizer, eu fui lesado, eu fui prejudicado, eu recorri, eu fui na justiça, a Anatel concedeu, pesquisou, olha a despesa da Anatel, é muito mais, porque o custo não é só a multa. Imagina o processo que deu isso é anos de processo de envolvimento da Anatel. Por que o governo não pode, gente? Por que o governo não pode? O governo não pode porque não é ao governo que ela lesou. Ela lesou a gente. Pois é, então, isso é que é importante. É básico, ele não pode porque não foi o governo lesado. O governo não tem esse direito. Então alguém tem que impedir, chegar lá e impedir isso aquilo no que TSE. Papo de Redação. Oferecimento Sonomed, a solução para a sua saúde. Demasa, tudo em um só lugar. Peças, pneus e serviços. E água mineral Caiari. A vida pede.